Em uma reviravolta digna de seus próprios dramas pessoais, a morte de Ângela Rorô, em 8 de setembro de 2025, chocou o Brasil, mas não sem antes reafirmar a lenda que ela se tornou. Aos 75 anos, a cantora que viveu intensamente, como se cada dia fosse uma performance no limite do precipício, sucumbiu a uma infecção hospitalar, um desfecho cruel e irônico para uma vida marcada pelo excesso e pela vulnerabilidade. O anúncio da sua partida ecoou por todos os cantos do país, deixando para trás um rastro de polêmicas, memórias e, acima de tudo, a certeza de que a música brasileira jamais veria outra figura tão autêntica e incontrolável. A trajetória de Ângela, ou melhor, Maria da Graça Costa Pena Burgos, a menina que os amigos chamavam de Rorô por sua voz rouca, foi uma sucessão de atos de rebeldia. Desde a infância, ela desafiou a cartilha imposta, questionando dogmas e se recusando a ser uma mocinha. Essa veia de insubmissão se tornaria o motor de sua vida, impulsionando-a a voar para a Europa nos anos 70, onde, longe do glamour que se esperaria de uma artista, lavou pratos, serviu mesas e cantou em pubs sujos, lapidando sua arte e sua alma. Foi ali, em meio à dureza da vida, que a força de seu destino a alcançou, com uma indicação de Glauber Rocha para o disco Transa, de Caetano Veloso. Um sopro, um detalhe, que a catapultou para a grande cena, mas era apenas o começo de uma saga de escândalos. Em 1979, o lançamento de seu álbum de estreia, Ângela Rorô, foi um terremoto. Em plena ditadura militar, com o Brasil encharcado de tabus e moralismo, a cantora jogou uma bomba de confissões públicas, canções como Amor, Meu Grande Amor, Balada da Arrasada e Gota de Sangue não eram apenas melodias, eram relatos viscerais sobre dor, sexo, paixão e amores proibidos. A sinceridade de suas letras era chocante, e o que veio a seguir foi ainda mais. Sem rodeios, Ângela fez o impensável para a época. Assumiu publicamente sua homossexualidade. O país parou para digerir a notícia. A imprensa se dividiu entre a exaltação da coragem e o ataque à indecência. Mas ela não se importava. A artista que se expunha em suas canções vivia o que cantava, e seu lema era a autenticidade radical, custasse o que custasse. Essa exposição sem limites se tornou sua marca registrada. Os anos 80, que poderiam ter sido de calmaria e consagração, foram de turbulência e controvérsias constantes. Um dos escândalos mais notórios que reforçou sua fama de temperamental foi a recusa de um dos maiores hinos da música brasileira, Malandragem. Em 1988, Frejá e Cazuza, dois titãs do rock nacional, ofereceram-lhe a canção. A resposta de Rorô foi um sonoro e categórico não. Não gosto da letra, ela teria dito, sem cerimônia, apontando que versos como quem sabe, eu ainda sou uma garotinha, não faziam sentido para uma mulher com sua história. A canção, então, foi parar nas mãos de Cássia Eller, que a eternizou, e a recusa de Ângela se tornou uma lenda, alimentando a percepção de que ela era difícil, arrogante ou, para seus defensores, simplesmente autêntica demais para os padrões do show business. A vida pessoal de Ângela Rorô era um prato cheio para a imprensa sensacionalista. Seus relacionamentos amorosos, quase sempre com mulheres, eram intensos, conturbados e invariavelmente expostos. Brigas explosivas, términos dramáticos e reconciliações públicas se tornaram parte do show. A cada nova paixão, a cada nova briga, a artista reforçava a sua imagem de mulher que ama e sofre com a mesma intensidade. Para os jornalistas, era um prato cheio. Para o público, uma novela da vida real, uma prova de que a mulher por trás da voz rouca era tão complexa e dramática quanto a sua música. Mas as polêmicas não paravam nas paixões. A luta de Ângela contra o alcoolismo foi uma batalha pública, travada sem pudor. Ela não fazia a menor questão de esconder os seus excessos.
Subia ao palco visivelmente alterada, cancelava shows e, em vez de se esconder, falava abertamente de suas recaídas, como se estivesse confessando mais uma vez suas falhas para a plateia. Essa sinceridade brutal que a diferenciava de outros. A Artistas foi ao mesmo tempo sua maior força e sua maior fraqueza. Enquanto a maioria escondia os esqueletos no armário, Ângela os escancarava, fazendo de sua própria vida uma obra de arte confessional. Apesar de seu status de artista cultuada, com canções regravadas e álbuns de sucesso, Ângela Rorô não desfrutava de uma vida de luxo. A chegada dos anos 2000 e depois, da década de 2010, trouxe um novo tipo de escândalo: a luta contra a precariedade financeira. Em entrevistas que chocaram o público, ela revelou que vivia com menos de R$ 1.000 por mês em direitos autorais. O choque era imenso. Como uma artista tão importante, com uma obra tão significativa, poderia estar em uma situação tão vulnerável? O drama atingiu seu ápice durante a pandemia de 2020. Com os shows cancelados e as fontes de renda esgotadas, Ângela recorreu às redes sociais em um apelo desesperado. Em vídeos emocionados, ela pedia doações aos fãs, implorando por ajuda para pagar as contas. Para alguns, o gesto foi um ato de humildade e dignidade. Para outros, foi apenas mais um escândalo, mais uma polêmica, mais uma quebra de protocolo na vida de uma mulher que nunca se encaixou em qualquer padrão. Essa autenticidade radical, essa falta de filtro, foi o que a tornou uma lenda. Enquanto a maioria dos artistas tentava se manter polida e inofensiva, Ângela não tinha medo de ser julgada. Ela atacava jornalistas, criticava colegas de profissão e falava sem papas na língua sobre política e preconceito. Ela se recusava a ser uma artista de marketing. Sua arte era a sua vida e sua vida era um escândalo ambulante. O destino, como se quisesse dar um ponto final dramático à sua história, escreveu um epílogo à altura da lenda. Em junho de 2025, a notícia de sua internação por uma infecção pulmonar grave se espalhou como fogo. Mas o que parecia ser apenas mais um de seus sustos de saúde se transformou em tragédia quando, no hospital, ela contraiu uma bactéria letal. A batalha foi curta e brutal. Em 8 de setembro, após um procedimento cirúrgico, o coração de Ângela não resistiu. A morte, longe de apagar as controvérsias, apenas as reacendeu. Em redes sociais e programas de TV, o debate sobre sua vida e suas escolhas voltou à tona. A recusa de malandragem, as brigas públicas, os pedidos de ajuda financeira, a luta contra o alcoolismo. Ela morreu como viveu, em meio à dor, à vulnerabilidade, mas também à autenticidade. Hoje, não se pode olhar para a trajetória de Ângela Rorô sem vê-la como uma personagem maior que a vida. Uma mulher que escolheu o caminho da verdade, crua, do amor sem limites e da exposição sem máscaras. Se tivesse sido mais polida, talvez tivesse tido uma carreira mais tranquila, mais lucrativa. Mas não teria sido Ângela Rorô sua marca, foi justamente essa: ser verdadeira, ser polêmica, ser escandalosa. Foi a pioneira que assumiu publicamente sua homossexualidade na MPB, a cantora que ousou recusar um hino, a artista que implorou por ajuda na internet, a mulher que amou e brigou em público, a voz rouca que enfrentou o álcool sem hipocrisia, a estrela que morreu em um hospital público após lutar contra uma infecção implacável. E assim, no dia 8 de setembro de 2025, não morreu apenas uma cantora. Morreu um símbolo. Morreu um escândalo ambulante. Morreu uma mulher que nunca teve medo de ser julgada. E é justamente por isso que sua memória vai permanecer viva. Porque artistas comuns a gente esquece. Mas Ângela Rorô, com sua voz rouca, suas polêmicas, seus amores, suas dores e seus escândalos, será sempre lembrada como uma das maiores e mais controversas da música brasileira. A história dela não foi um conto de fadas, mas uma ópera de carne e osso, cheia de falhas e triunfos, que ressoará para sempre no coração dos que a entenderam e a amaram em sua intensidade selvagem. Você acredita que a autenticidade de
Ângela Rorô, mesmo com todos os escândalos, é o que a torna uma artista tão inesquecível?